Hum, então vamos lá, né? Lá, então, número 4, página 179. Não, Não. cento e Não? três. Onde você tá? É o 3 ou é o 4? É, é o 4 É, na página 103. Você deve estar no 4 de outro artigo. Significa, gente, que é uma pessoa que leu o livro. que ela falou assim, eu já li quase tudo, de outro artigo. Não, é desse artigo também. Mas sabe, Sumai, eu também já li esse artigo inteiro, mas eu vou te falar uma coisa, é impressionante como o diálogo ele muda completamente a interpretação no processo de aprendizagem. É assustador, assim. É outro texto. Lembra? É a impressão de que eu estou lendo outro texto. E É acho que se a verdade. gente fizer 10 vezes, vão ser 10 textos diferentes. Essa é a ideia do Upanishad, na verdade, né? Dos Bom que a gente encontros. vai ficando na nossa memória, não a memória temporária, a memória fixa, né? Vai indo lá para dentro. E não é só isso, eu acho que o aprendizado, né? Estava falando para o Pablo, eu fui ouvir pela sexta, sétima vez o programa do Dilip lá do Café Filosófico. Cada vez que a gente ouve que você tem mais, sei lá, mais informações, né? Você Know-how. não é. Aí você ouve aquilo de uma outra forma, né? É impressionante. É o que o Pablo falou, se daqui a um ano a gente for ler isso daqui de novo, a gente já tem mais conteúdo e aquilo parece que faz um outro sentido, né? É muito bom isso. E quanto mais pessoas diferentes, assim, tiverem no grupo, mais interessante é, né? Assim, cada um vai trazendo sua contribuição, vai fazendo sua ponte, sabe? Com outro filósofo, ou com alguma vivência, ou com... Isso é que é legal, sabe? Às vezes a pessoa não precisa nem ser estudiosa, mas ela vai trazer alguma vivência, alguma coisa que, sabe, dá uma outra perspectiva, e isso é muito legal, cara. Muito legal. É rico, O né? Então, conhecimento sociabilizado, ele só cresce, ele não tem, é infinito. pois é. Então vamos lá. Ele encerra aqui, ao que parece, né, porque a gente deu um hiato grande aí, falando, finalizando, né, falando justamente explicando por que que o Bhagavad Gita ele fundamentalmente um caminho soteriológico, né, justamente porque ele visa moksha, mas ele visa moksha sem abandonar a questão da, da- do nível laico popular, né? E, porque ele é ação, é justamente dentro da ação, né? É um ressignificado Dharma, digamos assim, né? Da ação cotidiana. E ele fala também de Bhakti, né? Porque da importância do Bhakti aqui, né? Que é o tema do artigo, né? Então, eu acho que é isso que ele encerra aqui. Eu dei uma lidinha muito rápida aqui enquanto a gente conversava. E, enfim, fala do Diksha, né? Que é justamente os pré-requisitos, porque o Bhagavad Gita é um texto iniciático, então ele tem os pré-requisitos. Isso é nítido no próprio Arjuna, né? Naquela questão de que você tem N guerreiros ali, N pessoas ali, é para o Arjuna que ele está falando, então justamente, né, pelos, pelos, pelo Diksha, é, é, na verdade, Diksha é cumprimento de voto, né? Enfim, eu confundi um pouco aqui, mas é isso, né? Acho que ele quer, o Dilip aqui, eu não li, eu estou pegando uns pedacinhos aqui, mas acho que é isso, né? Que a gente encerrou falando, que o Bhagavad Gita, ele é inserido dentro do contexto dos Upanishads por ele ser iniciático, mas ele não abandona hora nenhuma, né? A questão também ele também tem essa questão do nível laico popular, né? Que é a questão da guerra, da recuperação do Dharma, da missão daquele primeiro coisa do Avatar, né? Que a gente leu, do primeiro como que o Dilip chama? Minha cabeça tá meio ruim agora.
A primeira missão do Avatar, digamos assim, né? A primeira função do Avatar, que é a de recuperação do Dharma. Vamos ver como que ele dá a sequência, que ele encerra justamente falando que o porquê dele ser chamado de Gita Upanishad, né? Então ele não deixa de ser um Upanishad, apesar dele estar aí nesse meio termo, assim, né, de trazer as duas reflexões muito, né, juntas, né? Então vamos lá, vamos ler. É num contexto vertical de evolução espiritual que envolve gradualidade de etapas e cumprimento de requisitos que se situa a postulação do Bhagavad Gita, de 4 categorias de devotos, Bhakta, constitutivas de outros tantos níveis de encaminhamento de um projeto existencial que culmina na realização da unicidade em Vishnu e Krishna. A demarcação clara e precisa desses diferentes níveis, suas especificidades, requisitos e conteúdos atestadores de uma maior ou menor proximidade e intimidade com relação a Krishna, é apresentada no capítulo 7 do Bhagavad Gita, estrofes 16 a 19. Então, o parágrafo está tranquilo, deu para entender, eu li muito rápido. Não. É isso, né? Ele vai falar das categorias de devotos, né? Os tipos, né, de devotos. Exatamente, que dentro dessa ideia que ele chama vertical de evolução espiritual, né, de gradualidades de evolução espiritual, que ele chama assim, de etapas de cumprimento de requisitos, a gente vai ter aí várias categorias de devotos. Então vamos continuar, né? Para uma análise detalhada da propedêutica da devoção, Vocês, por um acaso, têm consciência? travou, pode falar. Travou seu áudio, Roberto. Não, eu tinha falado há um tempão atrás, aí eu falei, gente, ninguém me ouviu. A sua Eu imagem e achei a que eu sua estava voz fechado. estão travando um pouquinho. Não A tá? internet hoje está uma beleza. Não, a minha pergunta foi a seguinte, na verdade eu comentei o seguinte, se você, eu não sei se ele detalha na sequência esse trecho, essas estrofes lá do Os Gita, tipos, né, de ou devoto, eu se também fiquei os curiosa. tipos, Ele ou se fala lá cabe na... a gente olhar. Eu acho que ele vai falar aqui. Acho que só no final do artigo que ele fala. É nesse. Mas é nesse que ele fala, não? Não Eu dei era um uma... outro artigo? Não, é nesse. Eu vejo acho que é na página 118. Não é? É. Eu também fiquei curiosa, vamos dar uma olhadinha. É na página 118. Ah, tá aqui. Nossa, falta muito para a gente ler. São esses que estão com o izinho aqui? Aqueles que são privados de Sim. conhecimento? Uhum. Ah, que legal, olha, o que é desconhecido, nem sabe que Krishna existe, mas ainda assim... Ah, a gente já falou sobre isso, mas que ele também é um devoto, né? Uhum. Outros, aqueles que desconhecem. Só para a gente matar a curiosidade, viu, Pablo? Porque a gente Tá. Não, vamos ler. se encaixa, na verdade, a gente está procurando assim, deixa eu ver qual Mas foi olha só que a boinha. interessante. Ele colocou aqui, e não sei se isso aqui está num sentido hierárquico, mas ele colocou o objetivo de aliviar o sofrimento como sendo anterior à busca da prosperidade material. Eu assim, né? Eu entenderia que a busca da prosperidade material teria que vir na sequência né, do privado de conhecimento. Aqui está em ordem, ele coloca aí, entre parênteses, assim, por ordem crescente de realização da verdadeira natureza de Krishna. Sabe por quê, Roberto? Eu acho, não sei. Ouvindo de novo, né? Que nem eu falei, fui ouvir de novo o programa dele. Mesmo nível laico popular, já quando você sente a necessidade de aliviar o seu sofrimento. Então, você só vai em busca da religião
Ah, é via, né? É a via, Via o claro, a via do sofrimento. sofrimento. Tá Então, certo. mesmo o primeiro nível, e esses dias eu falei, nossa, eu estava. E é claro, enquanto você acha que está tudo bem, você não vai procurar nada, você não tem a necessidade, né, de procurar Krishna, ou seja, o que for. E, e é engraçado que a gente já ouviu isso tantas vezes dele, mas caiu como se fosse a primeira vez, entendeu? Então, não tem religião para quem ainda. Não é que não tem, pode até ter de uma outra forma, né? Mas todos os rituais começam na hora que você sentiu sofrimento, sentiu necessidade. Aí talvez entrem até esses rituais da prosperidade material também. Vou fazer um Esse, negócio desse, hein? Vou procurar aqui. Você quer um mantra? Canta os mantras de Lakshmi, tá? Aí Tá, substitui aquele que eu te mandei pelos mantras de Lakshmi. O tá, me dinheiro manda. não sabe da onde, mas ele vem, Ai, me tá? manda, pelo amor de Deus. Mas Agora você sabe que eu substitui. Você tenho. já passou aquele primeiro mantra, já foi a separação, vou te mandar outro agora. Tem um CD, um disco, né, daquele. Ai, meu Deus, esqueci o nome dele, que é o Homem de Bem. O... Não que sei. é um cantor brasileiro, né? Que ele canta mantras. Esqueci o nome dele agora, mas ele se intitula, né, tem um disco chamado Homem de Bem. É. E nesse disco tem uma canção, é um mantra para Krishna que eu não sei em que momento isso aconteceu, mas assim, primeiro que me encantou muito esse mantra, assim, me chamou. Tem hora que tem umas coisas que te pegam, né? Que você fala, nossa, isso aqui. E em alguns momentos nesse lugar que eu tô, né, de alto desespero, de profundo desespero, eu colocava esse mantra. E impressionante, assim. Eu não sei se de repente, mas não era nem questão de grana, não. Eram, enfim, questões da vida material, mas não de grana pontualmente. As coisas assim, se esclareciam, se resolviam, assim, deu ficar impressionada, a rapidez com que isso. Mas era inteiro também, sabe? De você cantar chorando, de É, tão profundo que. é. A, De La- entrega, de falar, me é, ajuda. a Lakshmi, ela é a consorte de Vishnu. Se você imaginar que ele é o provedor, né? Assim, ele estabiliza as coisas. Então, a Lakshmi é ela é da abundância, ela alimenta todo mundo. É como se fosse né, a mãe universal. Então, às vezes eu faço uma meditação, por exemplo, até para alimentar os meus alunos com o que eles precisam, entendeu? Porque pode ser uma postura, pode ser uma fala, pode ser uma respiração, pode ser uma meditação. Então, são mantras para Lakshmi. E como ela é da abundância, ela traz o dinheiro junto, entendeu? Então, às vezes eu faço por uma coisa e sempre vem junto, é um conjunto, né? Como se eu quisesse alimentar, mas eu também sou alimentada, entendeu? Eu recebo por aquilo. Vem dinheiro que eu não sei de onde, mas vem. Assim, um projeto. Não é que vem, cai do nada, vem um projeto, vem um Não, sim, trabalho, pinta, né? vem a oportunidade. É muito legal. Experimenta. São os rituais aí Me manda, por favor. de riqueza. É, então, se vocês querem ler Eu acho que as podia ler, né, categorias? esses tipos de devotos, só para a gente. Vamos atualizar a Sumaya, que ela deu uma saidinha. Sumaya, a gente leu o É, primeiro parágrafo aqui e ele fala das categorias de devotos. Ele cita, sim, ele não chega a falar quais são, mas ele fala que dentro desse caminho espiritual tem as categorias de devotos de Krishna, né? E daí a gente pulou para a página 118, porque lá ele fala dessas quais são essas categorias. A gente vai ler agora. É, eu vou ler aqui desde aqui de cima, nas estrofes 15 e 16, só para contextualizar aqui. Nas estrofes 15 e 16 do capítulo 7 do Bhagavad Gita, Krishna declara. Cada hora eu falo Bhagavad Gita de um jeito, né, gente? Eu nunca sei se eu falo, enfim, mas tô acostumando. Vamos ler a estrofe. Aqueles que perpetram más ações, que são idiotas, ignorantes, que possuem natureza vil, que são destitutivos de conhecimento por causa das ilusões mundanas e que possuem características demoníacas, esses não buscam refúgio
na Prapadyate, né? Prapadyate, em mim. Ah, tá. Agora que é porque tá separado, gente. É na Prapadyate. Não buscam refúgio. Não busca. Prapadyate é refúgio? É, eu não vou te garantir, mas provavelmente ele traduziu como refúgio. Esse na tá negando Prapadyate, é porque tá separando Tá. ali. Eu não entendi o que ele quis dizer. Eu, Então, se eu na não, Prapadyate. se eu não se eu não estou enganada, Prapadyate está relacionado com a parte de Brahma, que cuida de todos os animais, todas as plantas, todos os minerais, tudo, né? É o que estão no Brahmacharya, né? Estão ainda fazendo o caminho de evolução. Então, ele está, todos esses seres estão vibrando em Prapadyate. Quando nós nos tornamos humanos, é uma outra parte de Brahma. E a gente, apesar de nós termos uma parte animal, essa Prapadyate já não está mais, vamos dizer, nós não estamos no ciclo do Dharma, naturalmente, como todos os seres anteriores, todos os outros seres estão, que não têm a consciência, né? Todos os outros animais, vegetais que não têm essa consciência, podem ter mente, mas não têm a consciência. E quando nós temos a consciência, então nós temos que fazer o esforço para o Dharma. Nós viemos aqui para essa divinização. Esse é o Dharma humano. É divinizar, é evoluir, é elevar. Nada mais. O resto faz parte da sobrevivência, né? Dos papéis de lila que nós temos no mundo. Lila como uma grande dança cósmica, um grande teatro cósmico. Mas mesmo quando a gente não está no Dharma, mesmo não, quando a gente não está no Dharma humano, procurando essa evolução, a gente não mereceria ser chamado de humanos, porque a gente deveria ser chamado de animais, porque a gente está no fluxo instintivo dos chakras inferiores e não dos chakras superiores e mais sutis. E aí nós não estamos em Prapadyate. Ao mesmo tempo não procuramos evolução humana, estar no Dharma humano, e ao mesmo tempo estamos agindo como se fôssemos os animais que estão em Prapadyate. Só que os animais agem em Prapadyate porque estão sendo ligados pelo Dharma, né? Não sei se eu me fiz isso entender. Não sei, isso me causa uma certa estranheza, porque dá a impressão de porque se a gente parar para olhar, os animais, eles estão muito mais em equilíbrio, em coordenação com a natureza e Exatamente por com, isso, estão em né? equilíbrio, em Prapadyate. Eles estão em Eles equilíbrio. estão. Eles estão. A Eles gente estão se em perde equilíbrio. dessa natureza. A gente não está mais nessa, vamos dizer, nesse guarda-chuva, vamos dizer, né? Porque estamos com uma consciência superior e a gente tem que evoluir para essa consciência, a gente tem que se ligar a Brahma de uma forma consciente, a gente tem que se unir com a consciência suprema. A união deve ser da unidade individual com a unidade Com tudo. infinita, com tudo. Quando a gente deixa de fazer isso, a gente não merece nem ser chamado de humano, porque a gente não está nesse equilíbrio, como você falou, né? Que todos os outros seres estão, e ao mesmo tempo a gente não está procurando fazer o que tem que ser feito, não estamos no nosso Dharma. E, por exemplo, o fogo tem um Dharma, que é arder, que é queimar, a água, de molhar. Então, eles estão fazendo. Quando a água não molha, quando o fogo não arde, então eles estão fora do Dharma, né? Mas isso nunca acontece, porque eles estão em Prapadyate. Entendi. Eu vou julgar para o sânscrito aqui, porque para a gente entender que tem até a ver com o que a Sumai estava falando. Eu fiz uma breve pesquisa aqui. Prapadyate vem do verbo da raiz pad com o prefixo pra. A Mostra pra raiz. gente. Vou te dar aqui para você poder. Oi? Mostra pra gente. Tá, peraí. Visualizar é melhor. Uhum. Peraí.
Eu consigo compartilhar aqui? Consigo, né? Do mesmo jeito que nas. Estão vendo aí? Agora sim. Tá. Bom, para pud, né? É pra mais pud. Eu vou lá na raiz pud, tá? E a gente tem que sempre voltar. Aqui, a raiz pud, que é de onde? Então, é o prefixo pra com pud. A raiz é pud. Pud podia ter, justamente. Ou seja, a terceira pessoa é podia ter. A raiz, pud, ela significa, eu joguei no tradutor aqui, porque está em francês e não traduziu para mim. Ela significa andar, chegar a. Então, andar, chegar até algum lugar. Mergulhar, pode ser cair. Então, vai depender muito do, do contexto, né? Mas vamos colocar andar, chegar até, né? Chegar até o lugar. Quando você coloca o prefixo pra, né? Esse prefixo ele tem a função desculpa, gente, eu coloquei aqui embaixo já a tradução. Ele tem a ideia de o pra. Deixa eu só lembrar aqui. Aí vou pesquisar aqui. Eu que estou em dúvida se o pra ele dá a ideia de voltar ou se ele dá a ideia de para baixo, sabe? Porque cada prefixo ele vai mudar o sentido, como o sentido da raiz é andar, né, ir até. Então, o pra ele vai mudar esse sentido, igual a gente viu com gam gachati, né, quando vira a gachati, que aí a gente volta, né? O pra ele também tem uma função. Eu vou conferir qual que é aqui, mas então seria justamente quando eu jogo lá, quando eu vejo o significado de pra podia ter, seria ele dá esse significado: cair de, lançar-se aos pés. Então, acho que a ideia do pra é para baixo mesmo. Tá? É isso mesmo. E ele tem esse sentido aqui, que vai ficando mais profundo o sentido das palavras, né? Assim, à medida que você vai aprofundando, você vai mudando essa a viagem semântica, né? Então ele chega justamente no que o Dilip chama aqui, ó, buscar refúgio ou alívio, né? Desfrutar, obter, empreender, aí vai depender sempre da profundidade do contexto, né? Que você vai dar o significado para a palavra. Então, na pradhyate seria não buscar refúgio, né? Não buscar alívio, não lançar-se aos pés. Tá vendo como que é? Então, essas pessoas, né, que têm más ações, perpetuam más ações, essas pessoas que são ignorantes ainda, né, que têm a natureza vil, elas não podia ter, elas não estão lançando-se aos pés digamos assim, de Brahma, vamos botar o de Krishna aqui no caso, né? Então, acho que é isso que ele quis dizer com na podia ter. Então, né, eu só trouxe o sânscrito aqui para a gente não perder a oportunidade Deixa de eu fazer uma entender. pergunta para vocês, assim, porque eu estou vivendo esse problema, uma questão de mesma ordem lá no Nietzsche. E, e aí a minha pergunta aqui é a seguinte: esse sujeito que não busca o refúgio, há alguma justificativa para que ele não, ou necessariamente todos os seres saem desse lugar em algum momento, dessa condição em algum momento? É, me parece que quando a gente olha de forma individualizada, dentro de uma única vida, a gente vai encontrar pessoas que morrem nesse estado de ignorância, né? Idiotas ignorantes totais. Será que a gente consegue, ou é possível, olhar e determinar o que faz com que um sujeito saia desse estado? E aí eu já vou aqui jogar uma hipótese. A condição de sofrimento ela é necessária, é indiscutível
Apesar de que há sujeitos que, mesmo na condição de sofrimento, ainda assim não saem desse lugar. São esses os sujeitos, né? Porque em Nietzsche a gente tem exatamente esse problema. Eu tenho um sujeito que ele consegue acordar com o sofrimento, consegue transcender, né, dentro dos seus processos, mas tem aquele que ele não sai. Ele não. Por que um É, sai e o outro não sai? tudo que você vive, Roberta, é toda condição que você tá nela e que vai ficar nela tem a ver com as suas ações. Sempre é a doutrina do karma, né? Do karma, que ela é bem complexa, é difícil. Eu estou tentando entender, eu li depois até se você quiser, eu estou lendo a introdução a introdução da tradução do Atma Bodha, a tradução do Nikhilananda, que é um discípulo do Ramakrishna. E ele fala lá um pouco da doutrina do karma, e pelo que eu estou entendendo, é justamente isso. As suas ações é que vai determinar a sua condição mesmo, não tem como. A sua condição atual e posterior tem a ver com suas ações. Então, enquanto a pessoa continuar agindo nesse nível aqui, ela vai continuar perpetuando esse tipo de situação, né? Aí a ideia é justamente ela conseguir romper, entre aspas, isso pelas suas próprias ações. Mas tem mais uma coisa que eu vejo também, além disso, né? A pessoa, tudo tem causa e efeito, que a gente chama de samskaras, né? Que tá no samskaras. Tudo tem causa Su, e efeito. Oi. peraí, deixa eu só pegar o carregador aqui do meu computador. Eu quero ouvir você falar, peraí. Então você repete para mim quando eu voltar, peraí um segundo. Claro. Mas o karma da ação, a gente tem que estar sempre procurando a ação, né? Tá sempre com Bhakti, Gnana e Karma, né? Karman, né? A gente tem que estar sempre ali. Quando a gente sai disso, né? É devido a essas ações, eu acho que é isso mesmo que você está falando. Mas né, acho que não também tem a parte do samskaras, que é a parte da, do em volta de você, né? Uhum. Oi. Então, Roberta, tem além do karma, como está falando o Pablo, além disso, tem outras coisas que está dentro do jogo, né, de lila, que é, por exemplo, aquela planta, né? Ela está naquele planeta, é um samskara. Ela está naquele país, é um samskara. Ela está na casa da Roberta, é outro samskara. E não na casa, sei lá, de outra pessoa que não tem, nem gosta de planta, entendeu? Então, vamos supor, tenho para mim essa explicação, assim, é, aquela planta, de acordo com as tradições do Brahmacharya, né, indianas, quer dizer, você tem a involução e a evolução. Nós estamos em evolução, desde a parte do mineral, né? E estamos voltando para Brahma, com consciência, procurando essa consciência. Todos nós somos Brahma, e tudo em volta é Brahma. Mas a gente tem vários tipos de manifestações de Brahma. Vamos supor a planta. A planta ela é uma forma de manifestação. Vamos supor que ela teve a sorte de estar na casa da Roberta, que canta mantras de Lakshmi, que está procurando uma razão para as coisas, ela quer fazer o bem não só para ela e para os familiares, ela está querendo ampliar esse bem para a humanidade, ela se Maia, importa com a humanidade. Oi, eu caí. Eu caí quando eu fiz a pergunta do Sanskara. fez pergunta Samskara? Eu tinha perguntado o que que era Sanskara e caí. Samskara é, é como o karma, né? O karma, ele é que a gente aprendeu com o Dilip, né? O karma é você estar em alinhamento com Brahma. Então, tudo que você estiver fazendo, né, ou com Krishna, que seja, né? Você está fazendo de acordo com ele, com os ensinamentos do Karma? seu guru. Karma, karma é Ah, ação. Karma é ação, né? A ação, ela tem causa e tem efeito, que é essa conversa também que a Juna está tendo com
com Krishna, né? Mas tem uma outra palavra que a gente fala que é samskara, ou samsara, que tem uma roda, né? A Rosana pode até explicar isso até melhor do que eu. Samsara é uma coisa, samskara é outra. Que é a roda da involução e da evolução, que eu chamo de Brahma Chakra, que você saiu de Brahma e você vai descer todos os elementos de éter, fogo, água, terra, e antes desses também tem outros, né? Aham, Tita, mas não vem aqui ao caso, até você evoluir para densificar para a matéria, e da matéria, terra, minerais, etc., você vai começar a evolução em vegetais, animais que voam, animais que rastejam, animais que são mamíferos, até chegar aos humanos, e dos humanos nós temos um Dharma, que é o Dharma humano, que é a gente voltar para Brahma, né, de preferência conscientemente. Todos nós vamos voltar, mais cedo ou mais tarde. Então, quando a gente vê que existe também a ação e a reação, como o Pablo falou, de cada um, mas também tem o jogo cósmico, que aí não depende de nós, que é a lila. Então, às vezes, voltando à individualidade de uma mente, como, por exemplo, pequena mente de uma planta, que está na casa da Roberta, por exemplo, não está na casa de outra pessoa que nem gosta de planta. Na casa da Roberta, ela está sendo bem iluminada, né? Ela está com a Roberta convivendo com a Roberta, que canta mantras de Lakshmi, que conversa com ela, bom, a próxima vez, vamos dizer que ela vai vir cachorro, e vai estar na casa da Roberta. A Roberta bate um papo legal com o cachorro, e o cachorro vai também tendo vontades humanas, vai estar aumentando a vontade dele de crescer, de conhecer melhor. Ele teve uma sorte do que um outro cachorro que ficou na rua ou foi provavelmente sofreu alguma violência, enfim, vai ter uma outra vivência, né, por aquele momento ali. Então, quando ele estiver evoluindo, vamos supor que todos dois chegaram à parte humana. Então, um vai ter um tipo de ação e reação que ele vai ter que sobreviver, e o outro também. A ação e a reação a gente chama de samskaras. E quando você tem muita coisa para falar de samskaras. Quando você é humano, você tem o samskara planetário, o samskara do país, né, de onde você está, você tem o samskara da família onde você está, e tem os samskaras pessoais, que vai depender de toda a sua vida anterior e do que você está fazendo agora no presente, para daqui para frente também. Tem mais coisas para falar dos samskaras, né? Como até, por exemplo, tem algumas coisas assim que eu gostaria de colocar, né? Me vem muito, a pergunta da Roberta, me vem muito na cabeça uma palavra que o Dilip fala bastante, que é o esgotamento das coisas. Então, nas tentativas, entendeu? Você, em algum instante, Roberta, é como se esgotasse tudo aquilo, é o sofrimento que você falou. Por que a pessoa não sai, né? Ela vai tentando, ela vai tentando, ela vai tentando. Então, enquanto não esgotar todas essas possibilidades, ela vai morrer e nascer daquele jeito. A Sumaya, de vez em quando, me dá uma impressão de linearidade. E o Dilip meio que quebrou para mim essa ideia de linearidade, sabe, Sumaya? De evolução, assim, eu sou isso, depois sou aquilo, depois sou aquilo. Ele falou que não é linear. Você está no centro de um círculo, você vai para um ponto e volta, você vai para um ponto e volta. É como se fosse um cilindro que você vai subindo. Minha terapeuta também, ele já falou isso, a terapeuta fala, vai subindo. Espiral, isso que eu quis dizer. Então, eu não sei se existe, assim, por exemplo, você fala bastante, primeiro a gente é mineral e depois vegetal. Nós temos avatares que eram animais, entendeu? Como é que você explica daí um avatar? Então, se fosse uma coisa linear, primeiro eu passo por um mineral, depois eu passo por um vegetal, depois eu passo como tudo, existem uns e existem outros. Mas eu não acho que é linear, eu não acho que é essa pirâmide. Eu primeiro tem a ver com fazer bem o que você faz ali. Então, se é um animal que faz bem, ele é um avatar, entendeu? Por que não, né? Essa coisa... Para você poder evoluir, inclusive, para você ascender e se tornar Brahma novamente, basta você ter uma coluna vertebral.
Só que vacas Mas então, podem como é que ser você ascendentes. justifica avatares que eram animais, entendeu? Eu acho que um avatar poderia ser uma planta, ser uma árvore, eu não sei, Não, eu uma não sei. planta talvez não pode, porque ela não tem a coluna vertebral. E ela não tem todos os Então, chakras. eu não sei se é assim, entendeu? Eu vi uma árvore lá na Amazônia que tinha 450 anos. Você faz ideia o que é uma árvore de 450 anos? Uma árvore, gente, com raiz que não sai. Então, o que é um ser no mundo vegetal? Então, não sei, eu questiono tudo isso, tá? Mas, assim, tentando voltar para É a bom pergunta. mesmo questionar. Isso tem que ser questionado mesmo. É É, guinâmico. É o que a gente está fazendo. é. Mas eu acho que a pergunta da Roberta me vem muito essa palavra que o Dilip repete muito, é um esgotamento, Roberta, do sofrimento, entendeu? De tentativas de sair do sofrimento. Então, você morre e nasce ainda no sofrimento. Morre e nasce. É que para o Nietzsche talvez não tenha essa visão Não, não, das, é das várias exatamente isso. tentativas, entendeu? Eu vou aprimorar a minha pergunta, é, que é o mesmo. A gente está indo exatamente na mesma linha, a gente vai falar as mesmas coisas aí. Quando é que esgota? Essa é a questão. Que ele não. A impressão que eu tenho em Nietzsche é que ele vai só descrever quem tem condições de sair, fazer um bom uso do sofrimento, sair de um estado de doença para a saúde, é o que ele chama, e que tem uns tipos aí que não pode, né, cortar a mão, o braço, picotar ele todinho, que ele não vai conseguir, não esgota, né? O que faz esgotar? É essa questão que no Nietzsche me parece que ele não consegue descrever, ele vai dizer, enfim, é um processo do sujeito, são os impulsos lá, não tem como a gente descobrir como é que isso funciona. E Mas eu eu acho acho que é que isso mesmo. Eu acho que sim. é o mistério. A diferença é que a ideia de continuidade da transmigração, que nem o Dilip fala, não resolve, mas ela é uma continuidade desse processo. Esgotar significa acabou, você tentou tudo que você tinha que tentar. E aí você começa a duvidar, né? Eu acho muito legal quando ele fala do momento de suspensão das coisas, onde você fala assim: opa, eu já tentei de tudo. Esgotar é acabar a bateria, né? Isso pode ser vidas. Talvez se você não tem esse conceito da continuidade numa transmigração, como talvez para o Nietzsche, fique mais difícil você descobrir como que uma pessoa, em um ciclo pequeno, limitado, imaginando que é uma vida, como que ela chegaria nesse esgotamento. E Gostei do que você falou. Desculpa te cortar. Você é, falou da e dúvida. essa suspensão, entendeu? A hora que para, quando o Arjuna vai questionar, fala assim, eu não posso fazer, ele suspende, ele para tudo, entendeu? E aí ele fala assim, será mesmo? Aí, nesse momento que questiona, me parece que era o primeiro requisito, Sim. tentar sair do sofrimento. Se depois ele vai demorar uma vida, ou 500, ou 1000 vidas, é outra história. Ele ainda não, né, não, mas ele começa a questionar que tem um caminho para sair do sofrimento. Então, esse esgotamento dele achar que as coisas dão prazer, né? E aí ele fala, nada está me dando prazer. Agora, quando que isso acontece, o porquê que isso acontece, em que momento, me parece ser um mistério, assim, me parece ser pessoal mesmo, entendeu? Não acho que é necessariamente, talvez ao longo de um recorte muito grande, ele seja linear, Sumaia, mas eu acho que da forma Não, que um você recorte pequeno, não grande. Porque se for Mas grande, veja, você pode evoluir, você você só pode pode. involuir. Você sabe o que. Nada te garante que de uma Tá, vida para outra exato, você exato. evolui, Nada entendeu? igual. De repente você pode perder tudo e pode voltar lá para como mineral, é verdade. Então, essa coisa ainda dos reinos, eu ainda questiono um pouco se é também essa Para conversar, é verdade. hierarquia. Mas, enfim, acho que não é nem direcionado para a pergunta da Roberta, acho que é É verdade, tem razão. outra discussão. Mas, ô Ai, Roberto, mas essa eu pergunta. gostei do que vocês disseram, fiz algumas anotações aqui, acho que eu posso buscar isso lá nele, porque é muito igual. Mas fala, assim. Que saída que ele dá, né? Assim, se ele. Mas eu não sei, depois você explica para gente se Nietzsche vê saída, né? Porque me parece que Ele não, ele ele não vai está dizer que preocupado.
Ele vai dizer que é o sofrimento, né? É preciso estar, ele vai dizer, é preciso estar doente para você chegar a uma grande saúde. É o que equivaleria àquela angústia, a angústia do Arjuna, né? Aquele lugar onde você não, que a gente chama de angústia, mas que é o lugar onde você encontra uma espécie de vazio do ego. Nada em você responde ao teu problema, né? Nada, nenhum remédio te sana aquela Essa é a problemática ali. suspensão, né? Mas eu não sei Então, aí se que o ele que você falou faz sentido, porque veja só, em alguns que entram nesse estado, ele começa a duvidar das respostas que ele já encontrou ao longo de toda a vida dele e pode entrar no processo de ressignificação disso tudo. E a gente que vai se suicidar, que vai entrar numa depressão, isso. entendeu? É, Porque é é o que o o Dilip fala, se niilismo. você achar que não tem saída e chegar no Aí você niilismo. se mata, entendeu? Agora, eu não Porque sei não se há Nietzsche, dúvida. eu não sei se Nietzsche estava preocupado se tem saída ou não, né? De repente ele suspende aí, ele para aí nesse esgotamento e nesse questionamento, né? Quando ele Não, ele está super preocupado. Tanto é que é por isso que ele vai apontar e explicar esses dois caminhos, né? Do sair e do não sair da doença. Porque o que ele espera, o que ele propõe é exatamente que a gente alcance a grande saúde, que é esse viver afirmando, inclusive o sofrimento. Para o Nietzsche, esse cara que não consegue se transcender, não consegue fazer um bom uso da doença ou da dor, é alguém que não consegue nem vivenciar a dor na sua integralidade, porque ele olha sempre para um problema que ele está tendo e ele foge do problema, ou ele anestesia, ou ele fala, não, mas quando eu for para o céu as coisas vão ficar melhores, né? Ele nunca olha e admite que ele está mal, que ele está na merda, que é uma bosta o que ele está vivendo, é uma bosta, todo fudida mesmo, sabe assim, Mal paga sem ainda por cima. saída. Porra, que é como eu estou nesse momento. Assim. É, Como dizia minha avó, fudida e mal paga, minha avó falava essa expressão. sim, sim. É. Então, assim, olhar e falar, cara, eu tô na merda. Esse cara, ele não consegue olhar, ele olha e fala, nossa, como tá difícil, mas as coisas. E aí ele busca uma alternativa, uma saída. E aí pode ser a droga, pode ser o céu, pode ser, né, sei lá, qualquer outro vício, um relacionamento, pode ser qualquer fuga. E ele nunca olha para a dor como um caminho para ele se reencontrar, né? Para além do eu e do ego, Aí tem outros entendeu? sofrimentos. Aí Então, ele comete mais estamos caras, ele vai cada vez mais, ação e reação vão chegando até ele ficar cada vez mais longe, onde ele disser, poxa, agora não dá mais para eu não ver isso. Quando ele estiver no fundo do poço, não tem mais para onde ele olhar. Não, Sumaia, esse cara, Aí ele ele vai tá ver. no fundo do poço. O que Nietzsche fala é que do fundo do poço tem gente que vai sair dele mais forte e tem gente que vai se matar. Vai Entendeu? ter Do que fundo voltar do para poço ele. tem gente que não consegue, Então, se a gente então, que pensar era a Roberta, minha não dúvida. não é nem o ponto de discussão agora, acho que é o ponto para segunda-feira, para segunda. Vamos voltar, Mas gente. assim, no sentido de se Nietzsche, ele acha que você tem que aprender a conviver com o sofrimento, essa é a saída, ou se tem uma forma de eliminar o sofrimento, que é bem diferente, né? Então você fala assim, o sofrimento faz parte do mundo, e você tem que aprender a conviver com ele, aí talvez o cara dê um tiro na cabeça, ou então ele se conforma, que é diferente de eliminar o sofrimento. A proposta da, da cultura indiana é a eliminação do sofrimento, isso é muito mais Não, mas olha só, a Não, a cultura eliminação indiana não elimina, não quer eliminar o sofrimento. não é elimina, uma Sumaya, não elimina, claro que Não, sim. ela vê não, diferente o Rosana, não. sofrimento. Tanto é que se É, vê doenças como uma forma, uma oportunidade. Raivas. Mas aí já não é um sofrimento, não é o sofrimento é eliminado com a ignorância. Você não sofre mais por aquilo. O Pablo, não, olha só, a gente está cara falando lá então, com eu câncer, estou entendendo o que você está falando. Não, a questão é o seguinte, o que não se elimina é a dor. Você consegue lidar e se reorganizar para lidar com o que a dor te propõe, que é exatamente sofrimento. Dor e sofrimento são coisas distintas. Você vai, sei lá, perder um filho é dor.
Não tem jeito, isso dói, mas perdurar, permanecer naquela condição dolorosa, que é carregar, a palavra sofrimento vem exatamente do carregar alguma coisa, o carregar a dor. Você conseguir não carregar essa dor, aí sim a tradição te propõe uma saída, que é a relação de desapego, blá blá blá, de ignorância, essa coisa toda. Então, É, mas e Nietzsche chega nessa superação do sofrimento? Então, o Nietzsche diz o seguinte: esses estados de dor, eles são naturais na vida, faz parte, todo mundo vai passar por ele. Agora, a diferença é exatamente na maneira como você vai lidar com esses estados de dor. Porque tem gente que num estado de dor vai carregar para sempre, forever, aquilo ali, ressentido, e fica repetindo aquilo para si mesmo e não sai de um lugar de sofrimento mesmo. Agora, tem gente que do lugar de dor, ele sofre, mas porque é o tempo também de cada um. Agora, ele consegue transpor essa situação para um lugar de crescimento, de aprimoramento de si mesmo, de reencontro consigo mesmo. É o que ele vai chamar de superação. Dá bons temas para a gente discutir aí. a questão ela é difícil que a gente não consegue expressar, né? O que a gente está querendo Tem dizer assim, isso. dentro dos termos. Eu acho assim, o que a Rosana falou da dor, do sofrimento, né? Eliminar, que é a palavra complicada. A gente não elimina. Numa última condição, ela nem existe, né? Assim, quer dizer, ela existe, mas é porque o sábio, o cara que atinge o conhecimento, ele é equânime. Ele não vai se apegar, ele não elimina nem a dor e nem o prazer, mas ele enxerga isso como uma coisa equânime. Um depende do outro, não existe dor sem prazer, mas ele não só se apega nem a um e não se apega nem a outro. Ele consegue ver isso de uma forma equilibrada. Que chama de equanimidade, é uma das características do mestre, né? Então, eu entendi o que você quis dizer com eliminar, porque com o conhecimento você vai eliminar a ignorância e você eliminando a ignorância, você está eliminando a dor automaticamente, o sofrimento, né? O Porque sofrimento ela é não fundada existiria na mais, ignorância. né? Exatamente. Aí, só Olha que... só, se o sofrimento não existe mais, será que um mestre não vai sofrer quando vê a humanidade passando fome, sem saúde, porque alguns empresários, lideranças mundiais fizeram Não, de uma forma Sumaia, não, essa é a nossa equivocada visão. a sua liderança? Será? Será que um mestre não vai Não, sofrer vendo isso? Depende não, do que é você outro chama de nível. sofrimento. Aí Ele que eu não acho vai... que é a questão. Aí Ele que eu não acho vai... que é a questão, porque eu acho que a Como Rosana você, ele tá não com um vai conceito sofrer. de sofrimento que talvez seja diferenciado do que a gente, né, eu tô falando e tal. Talvez a gente esteja aqui com conceitos diferentes de sofrimento. O que é Existem o níveis de sofrimento? sofrimento Existem níveis, na exato, tradição. né? Mas não O mestre, sofrer. o mestre ele não sofre justamente porque ele conhece. Ele sabe que aquilo ali é um problema de ignorância e Ele pode não que se tem identificar com aquilo ali, né? solução. Exatamente. E sofrer seria se identificar com alguma coisa, entendeu? Agora ele não sentir Então é por nada. isso que... Ele não sentir Mas não nada é que vendo ele não se tudo isso. identifica com a dor do outro, Sumaia. Aí você está colocando num ponto como se ele não. É, Não, aí eu acho que são entendeu? conceitos, identificação com Não, sofrimento, não. sofrimento. O que é isso? Que a gente poderia, de repente, explorar melhor. Não, mas É, o Dilip explora isso. O Dilip, ele deu uma aula, que eu fiz uma pergunta sobre isso, ele deu uma aula, parte da aula explicando exatamente essa diferenciação entre os tipos de sofrimento, entendeu? Ah, não me Eu lembro, tenho não. isso anotado. Eu tenho é. isso por escrito. A empatia ele vai ter, claro, né? Isso aí é óbvio. Mas a questão é que ele não vai se apegar nem ao prazer nem à dor, entendeu? E o que faz a gente sofrer é justamente esse apego, tanto ao prazer quanto à dor. Qualquer prazer que você se apegar vai ser uma dor, vai te dar uma dor como consequência. Porque não existe um sem o outro. Então, a ideia do mestre é justamente ele conhece o suficiente para lidar de forma equânime. Equânime não é indiferente, não é. Isso aí é um erro você Uhum. achar que equanimidade é indiferença, mas é lidar de forma equânime, equilibrada com aquilo ali, sem sofrer e sem também ter
se apegar ao prazer, porque o prazer ele sabe que é consequência de mais sofrimento lá na frente, de sofrimento. Então, assim, ele consegue, parece que ele vive nessa Equilíbrio, né? na corda bamba de sombrinha, sabe? Ele vai ali se equilibrando mesmo e não deixa, não se apega a nenhum dos dois lados. É a característica do mestre, assim. É muito difícil a gente entender, porque aí são muitos conceitos, né? Aí vem a questão de empatia, que a Sumaya falou. O cara vai ver uma criança passando fome, ele não vai sentir alguma coisa, ele vai sentir. A questão é que ele não se apega a ponto de sofrer. Como, se eu soubesse, Aqui, gente, vou é postar muito aqui para bom. vocês. E, É, Roberta, a questão do... Depois eu vou te mandar o texto, se você se interessar, dar uma lidinha. Não é grande, eu acho, não. manda. Que é uma explicação um pouco sucinta sobre essa ideia de karma, de, de conhecimento inferior, que é o aparavidya, e de conhecimento superior, digamos assim, que é o paravidya, que de repente te Dá ajuda, pra porque gente, põe lá no quando grupo. tá, que nesse texto ele fala mais ou menos dessa ideia de você é porque eu acho muito Falar, né? complexo isso, eu nunca entrei nessa questão de se o animal é inferior, se ele é superior, se o mineral é superior, se a gente é superior, eu nunca entrei, mesmo porque eu não gosto dessa palavra muito superior, eu acho que é tudo a mesma Verdade, eu coisa. também. Então, assim, aí a gente tem essa tendência de ter uma visão meio evolutiva, né, meio darwinista, meio positivista, Preconceituosa, exato. e, É, e é tudo Brahma, né? Então, assim, Tudo é exatamente. branco. então mas ele explica justamente essa ideia do karma, porque ela é complexa e ele fala justamente disso, né, desses resultados das suas ações aí e fala essa questão do animal, eu nunca peguei ainda para estudar isso com calma, mas eu sei que esse texto fala, de repente ajuda todo mundo a esclarecer. Eu vou até ver se eu leio esses dias também. Mas você ia falar, Uhum. Roberto? Pode falar. Não, eu ia só botar que não consigo, por alguma razão, estou conseguindo copiar, recortar e colar para pôr aqui, mas nessa aula o Dilip ele dá, são 3 dimensões, 3 níveis de sofrimento, mas eu Põe no vou grupo. mandar lá no grupo, vou mandar lá no grupo essa aula, é bem Uhum. legal, assim, que ele fala. Eu lembro dessa aula. Lembrei que agora que você falou dos 3 níveis. Será que eu fui nessa aula, gente? Às vezes eu não Que é fui. Foi, eu esse acho que foi até sofrimento. culpa sua também, se não for, ou eu e você, alguma coisa assim. É. Você falou também alguma coisa. Ah, daquele cara que tinha sido assassinado, chegando em Isso. casa, que eu Acho que estava eu muito acho que tá chateada, misturada triste, junto. revoltada com aquilo. Então, Roberta, a sua dúvida inicial foi qual mesmo? Só porque eu queria anotar para refletir sobre ela. A minha dúvida era o que faz com que um sujeito saia desse lugar de ignorância para um lugar de esclarecimento, o que move ele, né, necessariamente. Uhum. Espiritualmente tem outras conversas, né? Que dependem também de Brahma, né? A vontade de Brahma. Espiritualmente depende da vontade divina. Mas a outra parte mesmo, tem a ver com a ação dos sanskaras, né? O karma, né? Tem essa visão Mas mesmo. Acho que no Bhakti. Tantrismo traz muito essa visão, né, do jogo, né, do lilá. Traz essa que assim, a hora que Krishna quiser, você vai sair. É, É mais ou menos isso. Mas é. E é você muito tem que fazer por conformista onde isso, né? também, né? É Mas muito. eu Quando o acho guru está te muito ensinando, né? simples isso, assim. Quando o Krishna está com Não é seu fácil. É simples, mas esperando não a é vida fácil. inteira. Não, não, isso É é muito simples, pouco. mas Em não, algum não é instante, Não, pouco, é Krishna vai muito. querer e vai me tirar daqui. Então, eu vou ficar sentado esperando, porque em algum instante ele vai. Nanina. Então, Rosana, Nina, cuidado com a Sumaya. forma como você está interpretando as coisas, porque que eu estou falando, porque talvez você esteja com alguma, não sei, alguma coisa que lá atrás não tenha sido resolvida, não tenha sido compreendida. Mas eu estou falando várias vezes aqui, são 3 ações. Então, é a ação karma, é a gnana e é bhakti.
né? E tem a vontade do guru, sim, porque se o guru não quiser, não adianta, você não vai adiante. É Então, preciso que mas Brahma quando queira. que o guru Para vai você, querer? para Quando que Brahma, você... você deve fazer Karma, deve fazer Então, pronto, Gnana. então depende de você, então não depende do guru. Depende do guru, porque mesmo que você esteja em Gnana, mesmo que você esteja fazendo ações que estejam dentro do Dharma, e ainda que você esteja realmente com sinceridade no coração, pode ser que Brahma não queira que você naquele momento aconteça. Porque aí Para você não mim tem. isso é Aí é um grande mistério. inadmissível. Claro Para que mim é. isso é como o Dilip fala, não tem como Deus não te atender se você não estiver no caminho. É como se você Mas é falasse, porque você não sabe Deus, como que o você, a Antigo sua Testamento. pequena mente individual Não, quer não. compreender a mente cósmica. Se você não sabe nem como é que é o jogo de Lila, às vezes ele está te pegando ali, segurando ali, porque outra pessoa para você dar a mão para outra pessoa para ir junto contigo. Não é nem Então por é porque você você, ainda não porque é por outra enxergou. O pessoa. problema continua sendo seu, não é porque é uma atitude aleatória de um Deus que acha que tem que te salvar ou não. Ainda é problema seu. Não, Não é. ainda não é. Não, tá bom. Você pode compreender o que você quiser. Gente, isso tudo. Senão Para fica mim um tem Deus essas três aleatório. coisas e ainda tem essa. Pode ser ainda que não seja a hora, que ele acha que não é a hora para você. Assim como nós vimos a história do Jó, da paciência de Jó. Ele fazia tudo, mas ele fazia tudo. Deus, a lenda, ou sei lá, a história, né? O teatro ali mas como que eu fazendo tudo que Deus quer? Mas é uma atitude interna. Ainda assim, Ainda era do a gente interno, ele tinha que aprendeu que abrir não mão, são ele as precisava de ações. aparigraha, ele precisava praticar a parigraha, ele precisava abrir mão, ele precisava, inclusive, deixar na Então, mão de ainda era guru problema dele. para que. Ainda era problema dele. Não era problema de um Mas Deus era de branco, querendo te salvar e amanhã acorda não querendo te salvar. Nunca. Nunca. quer dizer. Você ainda acha que. Mas, Então, gente, a gente está entendi. esquecendo de um detalhe. É, uma coisa e outra não estão separadas, né? Isso A tudo, gente, que a gente Exato. fala. Não, ainda tem essa. Esse Isso tudo. é o detalhe. Você não pode estar separado, porque enquanto você estiver separado, tendo a ilusão da separação, né? Aí você ainda não consegue, você não consegue se unir com a consciência suprema e você sofre. O sofrimento, o mistério do sofrimento termina quando você se alinha completamente e esquece da separação. Não existe separação. Só que o problema é que a gente volta se a gente não está iluminado. Eu estou falando espiritualmente porque eu não tenho outra palavra para usar isso. Desperto. Desperto. Está vendo tanto que a gente é ignorante, né, gente? Então, Existem mestres que estão o tempo todo ali despertos, isso estão tudo. agindo o tempo inteiro como Brahma. Imagina em Samadhi o tempo inteiro ali. Eles são iluminados, são despertos, né? Eles conseguem. Imagina como que seria a gente conseguir fazer a mesma coisa. Esse é o grande mistério, que a gente só vai conseguir fazer, aprender fazendo, né? Cada um tem o seu momento, só seu sofrimento, mas todos vamos conseguir chegar lá. Então, vamos continuar aqui. Gente, isso aí são questões muito, assim, eu não entendo nada disso, sinceramente, assim, essas alegorias, né, assim, que são usadas para poder explicar, né, essas questões, até o próprio, igual a Roberta falou, até quando a gente fala, existe um Deus que vai determinar, Brahma vai deixar, a gente que está separando, na verdade, é tudo uma coisa só, e todas as separações são, entre aspas, ilusões, são feitas por nós, né, então é complexo mesmo. Essas alegorias, essas histórias, né, eu chamo de alegoria, mas não deve ser essa palavra, né, essas metáforas, talvez, são justamente para tentar mostrar para a gente um caminho de desdar esses nós que só estão na gente, né, que é o que a gente... Por isso que a gente entra nesses embates aqui, justamente porque a gente tem os nossos nós aqui, as nossas compreensões, e que você vê como que é difícil. A gente está estudando com o Dilip, né, há tanto tempo, essa ideia do Shankara, da não dualidade, e a gente não consegue se expressar se não for colocando uma dualidade, né? Assim, Krishna. Então, assim,
é muito complexo, né? Então, faz parte do caminho e é muito difícil. Aí todas essas ideias essas histórias todas que tem dentro da mitologia, vamos colocar assim, elas são muito difíceis de entender mesmo, para mim, pelo menos, sabe? Porque entra numa coisa muito, ao mesmo tempo, é muito viajada para mim, sabe? Assim, nesse sentido de que se não tiver alguém para me explicar aquilo ali, muito bem explicado, eu vou ficar dando voltas ali mesmo, vou ficar assim, o que é isso, né? E aí a gente tende a pensar um Deus no aspecto cristão até, né? De que o jogo dele sabe? A gente começa a misturar as coisas, é muito difícil para a gente, né? Então, acho que a ideia do mestre mesmo, desse esclarecimento, desses encontros, assim, que é interessante nesse contexto da Índia, porque a gente pega para ler, a gente surta, né? Essa ideia. O Tantra, então, ele é cheio dessas coisas, né? Eu tava relendo algumas anotações que eu fiz das aulas de Tantra do Dilip. Nossa, gente, aquilo é muito difícil, né? Que aí cai no que a Sumaya entende bem aí, que é essa questão do lilá, essa questão do macrocosmo, microcosmo, né? E a gente fica meio, sei lá, é muito, muito difícil para mim. Eu não consigo nem conversar muito sobre essa parte, não. Eu fico no que o Dilip fala. Seria, de repente, interessante o Dilip, né, dar essas aulas para a gente com desses textos mais, assim, no nosso nível de discussão, porque ele já vai lá para o Upanishad, lá na frente, né? É Enfim, lila? É lilá ou é lila? Lila. Os dois Lá. É são li e lá. Lila. É São a os dois lila. longos. Os Os dois dois. longos. Junta Lila. tudo. Que, enfim, é Lá. muito complexo para mim, gente. Mas é complexo mesmo. É difícil, né? Então vamos lá, a gente leu aqui, a gente falou aqueles que perpetuam más ações. Eu vou ler aqui de novo rapidinho para a gente continuar, que são idiotas e ignorantes, que possuem natureza vil, que são destituídos de conhecimento por causa das ilusões mundanas e que possuem características demoníacas. Esses não buscam refúgio em mim. Existem 4 categorias de seres virtuosos: Sukritim, que prestam devoção Bhajante, a mim. Então, existem 4 categorias de seres virtuosos que prestam devoção a mim: os que sofrem, a Arto, os buscadores de conhecimento, que são os Jignasu, os buscadores de prosperidade material, que são os Arthati, e os sábios Gnani, na verdade. Então, existem essas 4 categorias. É. Interessante, né? De novo, o buscador de conhecimento está anterior ao buscador da prosperidade material. Ele vai explicar isso aqui, né? Espero. Somada as 4 categorias da estrofe 16, com a categoria da estrofe 15, temos um total de 5 categorias de devotos, Bhakta, englobando a totalidade dos entes sencientes. São elas: por ordem crescente de realização da verdadeira natureza de Krishna. Então, do mais ignorante para o mais sábio, digamos assim. O Aparita Jnana, que literalmente significa aqueles que são privados de conhecimento. Os não devotos, isto é, aqueles que desconhecem totalmente a Krishna, em função das ilusões mundanas. Os Artha, só um minutinho. Engraçado que eu achava que esse T era aspirado, mas Artha são aqueles que sofrem.
ou seja, né, os que buscam Krishna com o objetivo de aliviar o sofrimento. Os Arthatim, que são aqueles que desejam riquezas, ou seja, os que buscam Krishna com o objetivo de obter prosperidade material. Os Jignasu, são aqueles que nutrem desejo pelo conhecimento, ou seja, os que buscam conhecer sua verdadeira natureza em Krishna. E os Jnani, que são aqueles que já conhecem, os que estão firmemente estabelecidos no conhecimento, realização da unicidade de Krishna. Então, aqui, ele vai falar acho que ele vai dar uma explicação. Vocês querem ler de cada uma? A gente está lá atrás, na verdade, mas deu para entender aqui? Eu acho que deu. Acho Para que a mim gente pode também. depois a gente aprofunda. E vai voltar aqui, não é? Vai voltar aqui, não vamos? Aham. Agora, o que a Roberta quer saber é justamente o que é o que faz a pessoa sair do item 1 para o item 2, né? Assim, Isso. a Rosana deu uma pista que é a ideia do esgotamento, né? Assim, mas se a O pessoa esgotamento cansa já. de dar murro em ponta de faca, né? Aí ela fala, Não, a peraí, não é pergunta, esse o caminho, mas a não é questão é isso. por que esgota? Né? Ou Aham. quando esgota? Essa é a questão. É o catalisador, né, digamos assim. O que vai fazer ali, ó, O que a vai fazer mudança, né? esgotar, exatamente. A resposta é aquela espiritual, tem a ver com o karma, tem a ver com samskara, tem a ver com as suas ações, né? Sua busca de gnana e amor, né? Porque quando tem amor, aí tudo pode mudar. Quando você realmente ama, desenvolve o amor, né? Aí tudo pode mudar. O que faz o Bolsonaro se arrepender? Não, o que Então, faz ele sair, ele compreender que existem outras formas boa, gostei. de vida. Não, A gente já está procurando uma saída de evolução para o Bolsonaro. Gente, são Não, mas ele é um vidas bom exemplo, porque porque para eu gostei esgotar, ó, dele. eu para acho Eu que ele é olho para ele, eu não sincero. vejo saída. para esgotar são vidas, é isso que eu estou falando. A bateria dele está cheia para esgotar, é o uso, é a tentativa, a quantidade de tentativa. Vai De ter que repente ele tem que realmente viver outras vidas, né? várias, até esgotar, a dele está muito cheio ainda. Isso O meu Viver o problema é que lado no das Nietzsche eu não posso colocar as outras vidas, né? Mas que me angustia. essa ideia de outras vidas, ela é muito complexa, viu, gente? Depois É é bom O muito. depois a Tilipe gente não ver. gosta também disso, Ele né? não É gosta, porque é ele não, complicado, gente. É complicado. você Nada do que a não gente aprendeu no nosso ocidente. Não tem nada. Até porque, nada, noutra Não, vida, não é mais a Roberta. não É é, uma outra Ao exato. mesmo tempo, configuração. não é essa Roberta, mas a sua mente é a sua, é você. A sua alma é a Então, sua, você. aí que tá. Pelas falas dele, dá a impressão de que é como se você retomasse um lugar no todo e volta uma outra coisa aqui. Eu Mas você sou. volta com seus Você samskaras, gera, você tem a sua mente, você tem a sua memória, você tem a sua alma. mas Eu foi o lembro dia que ele dele me na deu o mesa do bar. esculacho. Foi o dia que ele me deu o esculacho, foi exatamente isso. Quando eu perguntei para ele, ele falou assim: estava falando de vidas. Eu falei, mas e os porque os samskaras são impressões que você deixa, como se fossem os seus padrões. Imagina a água correndo por uma terra e ela vai formando um sulco. Ela vai formando um padrão por onde ela caminha. Então, as suas ações levam por aquele padrão, vamos dizer assim. Aí, quando ele estava falando esse negócio de vidas, eu falei assim, então se não tem nada, se destrói tudo, não é mais você e os samskaras, assim, como que identifica aquele teu samskaras? Eu queria saber o que sobra do ser, já que não é a mente, não é a Roberta, não é, o que sobra que traz essas ele ficou bravo, ele me deu um esculacho, Sabe ele o falou, que que é, Rô? Ele falou, é a tua ancestralidade. É a hora que ele você, falou, você como só é o Rosana, que vai olhar para você a tua ancestralidade. Isso é incrível, ele isso falou, é você lindo só é pra o que você cacete. é hoje por conta de tudo que você fez até hoje, entendeu? Então, Você, não só você, Rosana. Quando ele fala da ancestralidade mesmo, de toda a tua, da linhagem né, dessa pessoa que você está ocupando aqui. É essa então, linhagem que você está defendendo só que agora amanhã não é aqui. mais a Rosana. O que eu quis perguntar para ele? O que Não é mais.
Sim. O que assim, eu não sei nem qual a parte do ser, entendeu? Que reúne essa ancestralidade e traz para uma outra expressão, uma outra forma de ser do que hoje é a Rosana no futuro. Então, eu queria saber como que faz essa ligação, entendeu? Como que é o... Aí, não sei, eu ainda não tenho essa resposta na minha cabeça, para dizer a verdade. Ele me deu o esculacho, eu entendi o esculacho, mas não fiquei sem resposta. A ideia é justamente você não se preocupar, né, Ah, com vidas passadas e vidas futuras. A ideia é justamente essa, é por isso que meio que irrita eles. Toda vida é um problema, na verdade. Porque toda vida é uma identificação. O Pablo, eu estou me identificando com o Pablo numa condição de ignorância. Mas a partir do momento que eu me iluminar, não existe mais Pablo. Entendeu? E não Isso é uma existe mais Roberta, identificação. nem Sumaya, nem Rosana. Isso eu é uma Não entendo existe, isso, mas Pablo. existe. A Aham. gente tem que Então, tomar exato, cuidado. não Não é existe, legal, mas né, existe, gente? Pelo amor de É, Deus. mas não é existe uma negar, exatamente. manifestação. Sim, Existe uma existe um ego aqui, né, manifestação de um gente? ser que traz toda uma bagagem de coisas que você Uhum, é o resultado de tudo que você já fez. Então, para mim era isso, E, assim, como eu e vocês sabem que a genética hoje, né, os estudos na biologia, eles apontam que a gente não só carrega traços, na verdade, assim, vamos lá, a biologia diz que a gente não só carrega traços genéticos dos nossos antepassados, da nossa ancestralidade, mas também relativos a comportamentos, a hábitos. Olha que coisa incrível, Eu né? falar também. Você também carrega. Isso é muito recente, essas análises são muito recentes. Ou seja, você de fato é o resultado da sua ancestralidade. uhum. E Eu por acho que isso a o gente. que o Dili pode falar. Não, Não. e isso como Roberta, que tem né, uma linhagem de pai e de mãe, assim como Roberta brasileira, que a gente, como brasileiro, precisa de fato restituir a nossa ancestralidade, senão a gente fica com uma fissura, um desconhecimento de quem, em alguma medida, de quem a gente é também. E a gente tem esse Uhum. problema na nossa cultura, de negação de partes de quem somos, etc e tal. Isso é muito maneiro. Bonito isso, É, Roberta. Que lindo isso, hein? a Isso é birra do A verdade. gente Dili, está doente. eu acho que a birra do Dili, assim, que ele fica evitando entrar até nesse assunto é muito por essa visão ocidental, né, da gente se preocupar com as vidas passadas, mas de uma forma que você está se apegando a vidas passadas, sabe assim, de certa forma assim, o que que eu fui na vida passada, sabe? O cara já foi, você não é mais aquilo, é isso que você tem que entender. Você tem só essa vida aqui e agora você resolver as coisas. E o que você fez lá tá feito, sabe? Assim, você já Pro tá, bom e pro ruim. olha para agora e faça que é agora. Esquece o futuro e esquece o passado, faz o agora, sabe assim. Aí e a gente né, no Ocidente tem muito essa visão de se apegar ao passado assim dessa forma, sabe? Quem eu fui, o que que eu fiz? Eu fui um indígena na vida passada, eu fui, sabe? Tem gente que acha que foi um papa, que acha que problema se você foi, entendeu? Isso foi, passou e você não deve se apegar a isso, né? E nem se apegar a essa condição agora. Pelo contrário, você tem que ressignificar as coisas agora para resolver isso logo. Então acho que é por isso que ele Sim. evita, entendeu? E É eu acho muito. isso muito legal, né? Porque, por exemplo, eu comecei a olhar para mim e ver os meus traços indígenas e negros que eu não conseguia ver e começar a me identificar a partir do que eu vejo com o que eu fui, entre aspas, entende? Então, há em mim esse lugar do passado, há um passado em mim. E é esse passado que a gente precisa encontrar na gente, sabe? É esse modo de passado, aquilo que aparece aqui, que está ligado, obviamente, à nossa historicidade enquanto brasileiro, né? Que é um Enfim. passado presente, né? Esse, na verdade. Isso, Ele está aqui. palpável, que a gente É, pode identificar, que a gente pode ver, encontrar, sabe? Reconhecer, identificar. E aí, em alguma medida, aquela questão da própria constelação familiar é interessante, porque ela faz um resgate também dessa família, de olhar, né, para eventos e passados da própria família, de alguma forma restituir isso. Enfim, não quero entrar aqui no mérito, não, mas tem essa coisa também da linhagem, da conexão com o passado palpável, né? uhum. É, é muito complexo essa parte, ainda preciso estudar, cara. É,
essa ideia de samsara, samskara, karma, enfim, é muito complexo. Vou voltar na página 103, só para a gente ler mais um parágrafo, e vão tirar essa semana para a gente pensar sobre tudo isso que a gente conversou, que eu acho que, assim, rendeu pouco em quantidade, a Sumai fica nervosa com isso. Mas essas categorias aqui, né, isso aqui é muito complexo, e essa dúvida da Roberta é muito, muito importante para a gente É a filósofa, né, tirando gente? É esses nós, né? filósofa. Tem que trazer umas perguntas complexas mesmo. A gente tem Agora, que Ela não tirar só é esses nós. ela não só é uma filósofa, como ela está questionando a vida dela no presente. Então, juntas as duas nossa, coisas, né, amor? a mente É está isso. só expandindo, só expandindo. Aí eu fico Exato. pensando como é que o Dilip, gente, lida com tanta pergunta na sala de Ah, por isso que de vez em quando ele dá uns esculachos. Ele fala, porra, mas de novo? O dia que ele falou E, assim, mas de novo, vamos voltar nisso, ó, desde o começo, a gente, aí ele meio eu perderia também, mas a gente nem enxerga o quanto que é ignorante as nossas perguntas, né? tem ele, muita paciência, gente, para ser professor, pelo amor de Deus. ainda mais ele que ele já fala dos Upanishads com a gente, né? Que a gente não tem os pré-requisitos para ouvir de Upanishad. Mas Tem ele que fala falar de porque quer antes, né? também. Ele fala por nós não pedimos para ele falar de Upanishad, ele podia falar Mas dos ainda bem que ele Brahmanas. fala. Ele podia falar dos Brahmanas e a gente ia estar feliz tanto quanto. Então. Ia estar feliz, exato. Mas E ele enfim. fica irritado, né? Fala, não, vamos falar de Upanishad, vamos falar de Brahma. Acho que porque ele não quer. Rosana, a gente está falando isso desde o começo. Vamos recapitular. Ele não falou isso Não com existe você, manifestação sem consciência. Ah, meu Deus do céu. Lá vou eu. assim com você. Falou sim. Não foi desse jeito. Não, ele não falou assim, É mas foi assim legal. que eu ouvi, entendeu? Rosana, Ah, desde eu o também ouvi. começo. Eu também ouvi ele falando para mim assim, então você tem que estudar Você já fez essa pergunta em outras circunstâncias. Vocês Não, para imaginam mim ele... eu na aula de sânscrito, quando eu entrei com ele, que era a Isabela, que estava fazendo um mestrado, que já morou na Índia, assim, já viajou para a Índia, inclusive com o Dilip lá, encontrou o Dilip lá. O Bruno fazendo doutorado em Vedanta, sendo que o mestrado dele também tinha sido em Vedanta. O Pedro, assim, sabe muito de budismo, e disso tudo, assim, e eu lá, né? Assim, imagina as minhas dúvidas, né? Porque assim, a aula de sânscrito é igual a nossa, assim, tem sânscrito, mas a ideia é filosofia o tempo todo, né? É uma palavra que o Dilip pega e vai falando, 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 e o medo de perguntar, né? Mas você é quietinho, é isso que eu ia falar. Você não sai perguntando. Eu penso uma coisa Consegue. de perguntar, e mesmo assim leva escolar. A É, sua já é mais ousada, ela já Eu levo pergunta. esculacho, mas eu já passo óleo de peroba e pergunto de novo. É. E a Roberta manda a pergunta antes, então ela prepara o caminho antes. Mas não adianta, gente. Independente do Tem que nosso fazer estilo, isso que a todo mundo Roberta leva faz. É. todo mundo eu leva. levava um monte de dúvida para casa, eu faço isso até hoje nas aulas dele, que virou hábito, e fico pensando a semana inteira, e tento Eu buscar na fico umas bibliografia 2, que ele 3 me dá. semanas para perguntar, gente. E quando pergunto, levo esculacho do mesmo jeito. Gente, eu Não tô é morrendo de sempre. saudade daquele homem, gente. Como é que eu vou viver sem ele? Olha, ele volta e Não meia. posso viver sem você. O que a gente vê, eu vou falar para ele, eu não posso viver sem você. Mas ele diz, né, que essa frase É. ele repete. Eu não posso viver sem você, eu vou dizer para ele. Enfim. Gente, eu tenho que sair, Tá, mas infelizmente. vamos só dar uma adiantadinha aí. Vamos só terminar aqui o parágrafo. Não, terminamos o parágrafo. Tem um parágrafo grande Terminamos o ainda. É o parágrafo, Temos a Ellen. vida inteira e outras vidas mais Não, eu adiante. acho que não é bom, Sumaia, porque ele vai detalhar um monte de palavra diferente A aqui, gente volta entendeu? na próxima, só para dar uma fechada aí, por favor. Só para Que adiantar fechada, a mulher. ansiedade Tem aqui. Só... fechado. Vamos ler, gente. Vamos Vamos ler, então. amenizar essa ansiedade. Leia, Então, Pablo. Eu sou Ariana, preciso de fim, senão eu só abro, Isso. abro, começo. então vamos lá. Para uma análise detalhada da propedêutica da devoção, que é Bhakti, proposta pelo Gita, recorro a Madhusudana Sarasvati, do século XVI, representante da escola
do Vedanta conhecida como Advaita Vedanta, né? Escola da não dualidade apenas, e contemporâneo de outro grande mestre vedantino, Chaitanya Mahaprabhu, do século XVI. É fundador de uma outra escola do Vedanta de orientação Vaishnava, denominada Achintya Bheda Bheda, que é a escola da não diferença e da diferença inconcebíveis. Um grande devoto de Krishna, Madhusudana Sarasvati, buscou incorporar as práticas devocionais de forma mais orgânica e decisiva no contexto da epistemologia de sua escola, cujo acento fundamental se radica na reflexão racional guiana, tal como sustentado por seu maior expoente, o grande mestre Shankaracharya, do século VIII. Ele só apresento aqui que ele vai usar o Sarasvati para poder argumentar, né? Ele vai falar agora sobre a corda bamba do Sarasvati, né? Como que ele conseguiu juntar Bhakti, Gnana e etc. Na corda bamba de sombrinho. Eu adoro essa expressão. Foi boa, essa foi boa. Crista. Só porque o João Bosco é mineiro também, por isso que você usa. Pensa que eu não sei, eu convivo com É mesmo, tinha até esquecido. Eu penso que não sei. É que aqui já fala também da outra escola, né? Aqui vão entrar naquelas várias escolas de Vedanta, né? Tem o Advaita, aquele ponto lá de Na novo. próxima quarta, a gente, não sei se a gente poderia ler esses 2 parágrafos, né? Ler e a gente Da continuidade. Isso. Então tá bom, gente. Bom apetite para todo mundo. Bom apetite. Valeu. Rosana, não esquece de me mandar o mantra, Tá bom. tá? E, gente, obrigada, assim, tô me sentindo melhor só de estar aqui com vocês. Eba. Bem. Dá uma descansada uns 15 minutos para você recuperar sua noite aí. Aqui nessa aula, meu cérebro faz... Aí quebra, sai faísca, e de repente, durante a semana, eu entendo alguma coisa, cai alguma coisa, e aí a gente vai evoluindo junto. Beijo. Beijo, gente. Até mais. Tchau.